É uma história fantástica, em que Jesus simplesmente ressuscita Lázaro. Resumindo, é isso aí, né? Lázaro já está morto há 4 dias, e as suas irmãs, Maria e Marta, olham para Jesus quando ele chega lá e perguntam se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com ele. Mas então Jesus o ressuscita e ele serve de testemunho para muitas pessoas. Deixa eu perguntar para você: você creria em Jesus se você visse Jesus ressuscitando alguém que morreu? Pense, imagine aí, você vai no velório da pessoa, você vê a pessoa sendo velada, os médicos dizem que sim, faleceu, e todo aquele processo de luto, de morte, tão angustiante, que certamente todos nós aqui já passamos com amigos, com familiares. Então você vai ao enterro, a pessoa é enterrada, e 4 dias depois a pessoa está andando lá, Jesus passou lá e me ressuscitou. Fala, Senhor amado, que loucura, que coisa fantástica. Você creria em Jesus? Qual que seria a sua reação? Sabe por que eu pergunto isso? Porque os sinais de Jesus, e milagre é um dos sinais de Jesus, não fizeram todo mundo crer. Não, teve gente que não creu e se afastou ainda mais de Jesus por causa dos milagres dele. E nós vamos ver agora este fato acontecendo diante dos nossos olhos. A partir do verso 45, nós vamos até o 52. Diz o seguinte: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então muitos creram, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Amém? Irmãos, vamos afunilar esta mensagem, ou afunilar a mensagem do evangelista João. João, evangelista, está no contexto do que nós dizemos dos evangelistas, né? Dos que escrevem os 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Essa pergunta é fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Para Mateus, ou melhor, Mateus apresenta Jesus como aquele que vem ser o Messias que o povo de Israel esperava. Portanto, Mateus enfatiza a obra de Jesus em cumprir a lei, cumprir as antigas escrituras, porque Jesus é o Messias que veio cumprir a lei. Marcos está escrevendo, o segundo evangelista, para os romanos. Jesus, portanto, é descrito em Marcos como um servo, aquele que vem servir como um soldado romano assim o fazia, um servo que carregava a sua cruz, no caso, mas que lutava, que buscava a Deus e obedecia a Deus. Marcos não possui genealogia, porque um soldado não precisa disso. Está apresentando Jesus como um servo, aquele servo que irá cumprir o seu ministério com graça. Lucas apresenta Jesus, Lucas é um médico, aliás, né? E ele apresenta Jesus como o homem perfeito, aquele que veio para cumprir tudo o que era necessário. Quando Lucas faz a genealogia de Jesus, ele faz a genealogia até Adão. Quem que é Adão? O primeiro homem, o primeiro ser humano. Portanto, Jesus é o homem perfeito que cumpriu o que Adão não cumpriu. E agora João apresenta Jesus de que modo? Como Filho de Deus, exaltado acima de todos os outros. Jesus é o verbo, esse termo chama-se logos, né? No original, dá a entender o verbo de Deus, aquele que era a própria palavra, o Filho de Deus acima dos outros. E aí João, para apresentar Jesus deste modo, ele faz algumas coisas.
E por fazer aqui, irmãos, quero ressaltar, nenhum desses evangelistas está contando uma mentira. Não, mas se nós fôssemos contar a biografia de alguém, imagine só, você escrevendo a biografia do pastor Daniel. Capricha, hein? Escreve correto, só fale coisas boas, por favor. Mas certamente, mesmo quem conviveu comigo, iria contar com ênfases diferentes, com propostas diferentes. É isso que está acontecendo nos 4 evangelistas, para que eles apresentem Jesus de uma maneira plena. E João faz o seguinte, temos alguns detalhes aí para entender como João apresenta Jesus. Primeiro, existem muitos diálogos em que Jesus conversa com as pessoas e é mostrado que Jesus é mais sábio do que elas. Por exemplo, quando Jesus conversa com Nicodemos e diz assim, você precisa nascer de novo, importa você nascer de novo. É com Nicodemos que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 4, nós falamos ontem com a mulher samaritana. Jesus conversa com a mulher samaritana e se apresenta a ela. Há diálogos no livro de João em que Jesus demonstra que ele é sábio, que ele é poderoso, que ele é Senhor. O evangelista João também fala de palavras de Jesus. Nós costumamos dizer dos 7 eu sou de Jesus. Tem no livro de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Lemos ontem também, né? A irmã Helena leu ontem lá. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. E Jesus se descreve com os 7 eu sous. Mas nós temos também, e aqui, agora vamos afunilar e chegar aonde a gente quer chegar, sinais. João descreve Jesus fazendo sinais. E por que sinais e não milagres? Porque milagres é um tipo de sinal. Então, um sinal é fazer milagre, ressuscitar, por exemplo, como ele fez com Lázaro. Outro sinal é parar a tempestade, os ventos, os mares, né? São sinais de Jesus que o apresentam como Messias. E diante dessa grandeza de Jesus sendo apresentado, indubitavelmente, sem dúvida, né? Ainda tem gente que duvida. Irmãos, não são sinais que nos farão crer em Jesus. Não são sinais. Às vezes a gente pensa que se alguém vê Jesus fazendo um milagre, essa pessoa irá crer em Jesus, essa pessoa será transformada. Olha, pode ser que o coração seja mexido, pode ser que a pessoa fique com uma pulga atrás da orelha, ou pode ser mesmo que o Espírito Santo use o sinal, o milagre, como uma forma de trazer a pessoa ao Evangelho. Mas quem traz ao Evangelho é o próprio Espírito Santo. Portanto, diante desse sinal de Jesus, talvez um dos maiores que ele teve, que ele fez, que foi tirar alguém da morte. A gente se compara a Jesus, ou se compara ao que aconteceu, né? E tenta reagir de um modo correto. E tenta estar diante de Deus de um modo quebrantado, com o coração aberto. Portanto, vou apresentar para os irmãos, né? Penso eu que está nesse texto, sempre 2 lados. Aqueles que reagem de um jeito e os que reagem de outro, né? E começamos aqui com 2 reações diante do sinal de Jesus. E as 2 são simples. Diante do que Jesus faz, ou você crê, ou você se afasta. Basicamente isso. Quando Pedro viu a pesca milagrosa, quando ele pescou mais peixes do que ele estava acostumado. Aliás, passou a noite sem pescar, e naquela manhã Jesus manda jogar a rede para o outro lado, ele joga e pega um monte de peixe. O que Pedro fala para Jesus? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Naquele caso, era um temor, quase um tremor diante de Deus. Mas alguns, ao invés de dizer isso, estou com muito temor, eles próprios se afastam de Jesus, quando Jesus lhes faz sinais. O que aconteceu aqui? O verso 45 fala que judeus que tinham vindo a Maria, creram quando viram o que Jesus estava fazendo. Esse crer aqui, a partir de ver, ele é uma fé embrionária ainda. Sabe o que é embrião? Quando o ser humano ainda está sendo formado no ventre da mãe. Isto é embrionário.
Quem vem a Jesus por causa dos sinais, precisa ainda desenvolver a sua fé, porque é uma fé ainda muito fraca. Quando Jesus nos retira os sinais, Ele está nos dando a oportunidade de nós crermos com uma fé mais enraizada. Mas fiquemos aqui, nesse crer a partir dos sinais. Esses homens ainda seriam testados na sua fé, mas pelo menos eles estão indo até Jesus. Opa, eu vi um sinal de Jesus, eu vou até Ele. Agora outros não, diz o texto, que outros duvidaram. Aliás, eles foram correndo contar para os fariseus. Por que eles foram correndo contar para os fariseus? O que está acontecendo aqui agora? Que eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo é o seguinte: os fariseus eram um grupo, hoje em dia a gente chama de seita, né? Mas era um grupo que liderava em Israel a interpretação da lei. E esses fariseus, a gente lê na Bíblia e parece que eles são assim, um grupo literário, de estudos. Não, gente, eles eram um grupo muito bem formado, o que hoje a gente poderia chamar de uma mescla entre igreja e partido político. Quando aparecia alguém como um Messias, eles já tinham gente que era designada para ir lá, ver se esse Messias era verdadeiro ou não. E é isso que eles estão fazendo. Por isso que quando você lê nos evangelhos, Jesus está fazendo uns milagres e está os fariseus na frente de Jesus. Você fala, mas como que os fariseus conseguiram chegar justo naquela hora? Não, é porque eles estão ali comissionados pelos seus chefes para irem ver os milagres de Jesus, para ver se ele está fazendo muita coisa certa ou não. Agora, parece que não tem fariseu ali. E aí tem o dedo duro que vai lá contar para os fariseus. Por que eles contaram? Porque quando eles veem o milagre de Jesus, eles se afastam de Jesus. Eles correm de Jesus. Gente, este desafio todos nós passaremos. O poder de Deus é maior do que o que nós conseguimos aguentar. É maior. Então haverá ainda sinal, haverá ainda mover, haverá ainda desafio, haverá ainda palavra do Senhor na sua vida, que você terá que decidir se por causa daquilo você se afasta ou você se achega a Jesus. Haverá momentos em que o Senhor irá pesar a mão de uma maneira benéfica, né? Fazer algo na sua e na minha vida de modo tão profundo. Talvez você já tenha passado por algo assim, que a sua resposta será só obedecer ou se afastar, permanecer ou fugir da face do Senhor. E estes homens exemplificam isso muito, muito bem. Quando há um sinal de Jesus, essas duas reações nos aparecem. Ou a gente crê, ou a gente se afasta. Quais sinais Jesus pode fazer na nossa vida? Quais eles têm feito? Bom, creio eu que abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus já é um sinal. É um sinal muito bem claro de algo que nós temos que decidir, ou crer ou se afastar. Acredite ou não, eu fui evangelizar um camarada uma certa vez, que conhecia relativamente de Bíblia. E ele disse que começou a ler a Bíblia, ele ficou curioso, começou a ler a Bíblia, e ele chegou num ponto em que ele leu que aquele que conhece a Escritura e não pratica, será condenado. Talvez você já tenha lido esse texto ou algo assim. Então ele chegou na seguinte conclusão: se eu conhecer tudo, eu vou ter que praticar, senão eu serei condenado. Não sei se ele é muito esperto, foi muito estúpido, né? Mas ele pensou assim: se eu conhecer toda a Bíblia, eu vou ter que praticar, então eu vou parar por aqui, não vou ler mais a Bíblia, porque aí eu não vou ser condenado. Foi essa a conclusão dele, gente. Ele encontrou as Escrituras, leu até se afastar. Quantos fazem isso? Conhecem até a Escritura incomodá-lo. Quando começa a incomodar, quando esse sinal claro de Jesus, que é a sua palavra, começa a incomodar, se afasta. Outros procuram grandes experiências com Deus. E se você já orou, ou você tem orado por experiências com Deus, deixa eu te dar um aviso. A experiência com Deus não é uma experiência de entretenimento. O que é entretenimento? Você pega o seu celular e você fica lá assistindo o celular. Você liga a televisão e assiste. Você vai a um show e fica ali parado, vendo o que o artista está fazendo. Mas experiência com Deus não é isso. Experiência com Deus, na verdade, é Deus envolvendo você na vida dele, no poder dele. Portanto, toda experiência com Deus mexe conosco, mexe com nossas estruturas. E aí você terá de decidir se você continuará ou você vai se afastar. Essa decisão você terá de fazer.
Talvez você já tenha feito algumas vezes, e por estar aqui, espero que a sua decisão seja crer e se aproximar de Jesus. Mas eu preciso te avisar isso, porque nós achamos que quando Jesus ressuscita Lázaro, todo mundo vai aplaudi-lo, mas isso não acontece. E nós achamos que quando a Bíblia é aberta, quando ela é explanada, quando você ora, quando Deus fala contigo, o seu coração, a primeira reação será cair aos pés de Jesus. Mas é possível que não seja assim. Pode ser que você tenha a tendência pecaminosa, como eu tenho e todos têm, de fugir dele. Portanto, lembre-se disso, que a nossa reação ao ver os sinais de Jesus seja crer nele e se aproximar dele. Além de duas reações, nós vemos também duas posturas. O que é postura? É o modo como eu encaro, é o modo como eu me coloco, né? Me posto, por isso postura, diante das situações. E duas posturas aqui eu quero comparar e colocar aqui primeiro Jesus. Depois nós teremos os discípulos de Jesus seguindo isso que ele fez, mas Jesus como um exemplo dessa postura que está no contexto. Jesus tem a seguinte postura: ele traz vida onde reina a morte. Simples, é isso que Jesus faz. Estava lá a morte imperando, como Maria diz, né? Senhor, já cheira mal. Mas Jesus está chegando com a sua comitiva, e na comitiva de Jesus tem ressurreição, tem vida diante da morte. Eu acho Jesus genial, e tem alguns milagres de Jesus que me parecem grandes ilustrações do que ele faz quando entra na nossa vida. Você lembra quando Jesus ressuscita o filho de uma mulher viúva, né? O seu filho estava morto e estavam levando para fora da cidade, se eu não me engano é Caná o nome da cidade, para fora da cidade, e Jesus vem com a sua comitiva, e vem lá a comitiva funerária, saindo da cidade para enterrar o rapaz. Ele toca no caixão, o rapaz se levanta, e eu imagino a festa que acontece. Mas tem, em especial, o Jesus trazendo vida diante da morte, que eu acho genial. É a história em que Jesus cura, ou melhor, ressuscita, né? A filha de Jairo. Jairo, um líder de sinagoga, sua filha morreu, e Jesus vai lá e diz que ela está apenas dormindo. Lembra disso, quando Jesus fala isso? E as pessoas dão risada dele. Isso eu acho maravilhoso. A pessoa errada dando risada de quem está certo. Mas é isso que acontece, né? Talvez já tenha acontecido até com você. Pessoa errada, pessoa achando que a morte impera, até porque nesse mundo ela impera mesmo. E Jesus diz, não, ela só está dormindo. Gente, aquela menina estava morta, mas se Jesus falou que ela estava dormindo, ela estava dormindo, não é? Se Jesus falou que a morte é só um soninho para ele acordar, então, de fato, foi assim. Tanto é que ele chega na menina e fala, menina, levanta, Talita, come. Ela levanta e ressuscita. Jesus traz vida em contexto de morte. Essa é a postura de Jesus, trazer vida onde a gente acha que não existe mais vida. Mas esta vida de Jesus, eu citei algumas ressurreições aqui, esta vida de Jesus não é apenas em ressuscitar, ele faz isso com essas pessoas, ele nos ressuscitará no último dia, mas é também o seu amor, é também a sua empatia. O único local em que está relatado, que eu me lembro, que Jesus tenha chorado, é aqui, João 11:35. Jesus chorou. Ele vai ressuscitar Lázaro. Ele já sabe que isso não terminou ali. Porém, ele chora, porque parte de trazer vida é se envolver. Parte de trazer vida é sentir a dor do outro, é abraçar aquele que está chorando, é se envolver no choro do outro. Nós não trazemos vida nos achando os bambambam, aqueles que não choram com os que choram, não. Jesus vai lá e se envolve naquele choro. Jesus está trazendo vida para aquele contexto. Ele está fazendo, irmãos, ele está fazendo o que Deus profetizou através de Ezequiel no vale de ossos secos. Profetiza, filho do homem. Ele vê um vale de ossos de soldados que já morreram há tanto tempo que os ossos já estão secos. Então ele profetiza, os ossos se juntam, vem a carne, fica corpo, depois ele profetiza de novo, Deus manda o sopro da vida, e aquele vale de ossos se torna um exército poderoso. Jesus está fazendo isso. Ele pega ossos secos, e aqui não no sentido de morte literal, mas de pessoas desacreditadas, pessoas que estão vivendo num contexto de morte, num contexto em que reina o pecado, reina por vezes a possessão demoníaca, e Jesus está libertando.
Jesus está trazendo vida. Essa é a postura de Jesus, gente. Ele traz vida onde não há vida. Ele traz esperança onde não há esperança. Ele traz refrigério onde há cansaço. Talvez você esteja assim também. Final do ano a gente está, né? Cansado. Mas o nosso cansaço, e eu já percebi isso muito nos meus cansaços, a gente passa, parece que tem uma porteirinha lá dentro da nossa cabeça, estou imaginando isso, tá? Uma portinha lá dentro da nossa cabeça, que quando você está muito cansado, o cansaço passa por ela. Então ele começa a ser físico, mas ele passa e se torna um cansaço emocional. E aí você começa a pensar que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado. Você só está cansado fisicamente, mas você começa a ficar cansado emocionalmente. Talvez já tenha acontecido isso com você. Jesus traz descanso, porque Ele traz vida. Onde há morte, onde há cansaço, onde há tristeza. Essa é a postura de Jesus. Os discípulos de Jesus vão fazer isso também. Alguns deles irão curar tremendamente, sinais poderosos. E eu creio que Deus ainda cura mesmo, física. Mas Jesus e os seus discípulos trazem em seus contextos a restauração, a transformação, o refrigério. Postura da vida. E a outra postura, gente, qual que é? Postura dos líderes do povo, que trazem morte onde há vida. Morte onde há vida. Alguém já disse que tem gente que tem sempre um problema para cada solução. Não é verdade? Jesus acabou de ressuscitar um homem, e eles estão pensando assim, se a gente deixar ele assim, estou lendo o verso 48, todos crerão nele, virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Eles conseguem olhar uma coisa boa e pensar algo ruim. Conseguem olhar uma coisa boa e pensar algo ruim. Eu me lembro uma certa vez, aqui apenas como ilustração, que eu vi, estava tendo, não sei se foi numa praça, numa escola, agora não lembro onde que era, pessoas colocaram assim, você poderia usar algum colete, um óculos, algo assim, para você entender como que era alguém que tinha alguma deficiência. Não sei se você já participou de algo assim. E eu me lembro que colocavam óculos. Óculos é para melhorar a visão, né? Está vendo aqui? Ó, já não enxergo direito os irmãos, né? E você colocava um óculos que, ao invés de melhorar, embaçava a sua vista. Por quê? Porque era para você entender como era alguém que tinha um grau elevado de miopia, astigmatismo, algo do tipo, para você entender como que a pessoa vivia deste modo. Irmãos, os fariseus usavam um óculos mais ou menos desse tipo, que obscurecia ao invés de clarear, que trazia trevas ao invés de luz. Eles conseguiram, irmãos, conseguiram olhar um milagre de ressurreição e pensar assim, se ele continuar ressuscitando o povo, nós vamos perder a nossa nação. Mas gente, essa postura de morte diante da vida, nós podemos por vezes tomar. Nós somos tentados a isso constantemente, muitas vezes. Como nós somos tentados? Às vezes eu vejo vem alguém aqui, ou em algum outro lugar, e prega uma palavra maravilhosa. Prega e gente se converte, gente que eu já preguei e a pessoa não se converteu. E ao invés de eu ficar feliz, eu falo assim, mas olha aí, ó, o outro lá nem é tudo isso, pregou e o camarada se converteu. Eu posso trazer uma postura de morte ao invés de uma postura de vida. Eu poderia estar muito feliz que pessoas se converteram, pessoas foram tocadas. Eu estou dizendo isso no meu contexto, ou seja, pastor, né, que prega. Por vezes nós temos a tentação de olhar um ministério que está indo bem e ao invés de nos alegrar com quem se alegra, agora é esse outro lado, a gente se entristece. Alguém que tem um talento que está se desenvolvendo, e já aconteceu, irmãos, de desenvolver-se um talento que nem era o meu, eu nem queria, nem gostaria, mas quando eu vejo outra pessoa se desenvolvendo, eu penso, como eu queria ter esse talento dessa pessoa. Nós somos tentados, irmãos, a sermos como os fariseus. É mais fácil nos tornar fariseus do que nos tornar Jesus. Aliás, é impossível se tornar Jesus, ou como Jesus, né? Sem o Espírito Santo de Deus. Mas que bênção que existe o Espírito Santo, que existe a sua palavra. Veja só o que eles falaram, irmãos. O que eles falaram sobre Jesus. O verso
o verso 47, 48, novamente. Este homem faz muitos sinais. Veja, irmãos, eles testificaram, sabiam que eram sinais de Jesus, e ainda dizem de novo, todos crerão nele, todos crerão nele. Essa é a postura deles. Eles reconheceram que era sinal. Veja bem, irmãos, eles não foram ateus não, né? Aí já seria um outro tipo de argumento. Eles creram que era Jesus que fazia isso. Não creram para a salvação, mas eles acreditaram que isso acontecia. E eles perceberam que todos iam crer em Jesus, mas a sua postura revelava o seu caráter. Quando nós estamos diante dos sinais de Jesus, é trazido à tona em nosso coração o que nós cremos, e é trazido à tona também o nosso caráter. Quando Jesus faz algo em você, perto de você, através de você, quando Jesus faz algo com outra pessoa, a sua reação e a minha reação demonstram o meu caráter. Se é um caráter humilde, aprovado, com a graça de Deus, que pode se alegrar, que pode se regozijar, ou é um caráter reprovado, deformado, que não consegue se alegrar com a bênção de Jesus a respeito dos outros. Estes homens aqui estavam com medo que os romanos viriam e destruiriam a nação. E agora nós sabemos, no contexto histórico, que alguns anos depois, talvez Jesus estivesse aqui no ano 30, em médio ano 30, 33, e lá no ano 70, eles não sabiam, né, mas cerca de 40 anos depois, Israel ia ser destruído pelos romanos completamente, queria ser só reconstruído séculos depois, ou especialmente Jerusalém. Isso aconteceu com eles, mas naquele momento, querendo defender tanto a Israel, eles mostraram o seu coração mau. Antes da gente ir para a próxima parte, irmãos, ainda nessa questão da postura do caráter, algumas vezes o nosso caráter se esconde até mesmo atrás de bons conselhos, atrás de boas palavras. E às vezes a gente se justifica por estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. De fato, eu estou fazendo isso, mas veja bem, olha só o que me fizeram, veja bem, eu estou defendendo no final das contas uma causa boa. O nosso caráter é testado por Jesus e só é aprovado se for igual ao de Jesus. Não, mas olha, eu estou fazendo isso no final das contas para o seu bem, para o bem em geral. Não. Você está pensando com o caráter de Jesus? É isso que a palavra quer saber. A terceira coisa é que diante de Jesus nós temos duas escolhas. Bom, duas reações, duas posturas e agora duas decisões, duas escolhas. Ficar entre Jesus e a nação. Jesus e a nação. Por quê? Eles estão preocupados que pereça toda a nação. Vamos voltar aqui no contexto histórico. Por que eles estão preocupados com isso, gente? Porque na época de Jesus era uma loucura, gente, uma loucura. Um monte de seitas, como eu disse, né, dos fariseus, que se revelavam tais como partidos políticos ou algo próximo a isso, que estavam trazendo Israel em ebulição. Pensa num reino que está dividido e que as pessoas estão querendo fazer revoltas, revoluções. Então você tinha os fariseus, que para nós parecem ser muito ruins, mas eles ainda eram a menos. Por quê? Porque eles não consideravam a violência como parte importante. Você tem os zelotes, que consideravam a violência como algo muito importante. Alguns estudiosos, aliás, tentando entender quem eram os zelotes, eles aparecem apenas em referências rápidas nas escrituras, mas eles eram o que hoje a gente chama de terroristas. Esse era o trabalho deles. E aí, por que estão pensando que a nação vai ser destruída por causa de um homem ressuscitado? Neste caso, era porque eles estavam com medo que Jesus organizasse um grupo ao seu redor e isso tornasse a nação romana ainda mais inimiga dos judeus. É isso que eles estão pensando. Mas aqui existem duas escolhas. Ou você vai ficar com Jesus, ou você vai ficar com a nação. Naquele caso, né? Agora a escolha eu acho que é mais profunda do que isso, irmãos. Quando Jesus faz um sinal, quando Jesus se revela a nossa escolha é ficar entre Jesus e o nosso ídolo. Jesus e o nosso ídolo.
A palavra diz em 1 Coríntios 8 que não há ídolos, não há deuses e senhores, mas sim, alguns se chamam deuses e senhores, quer no céu, quer na terra, mas não há. Para nós, há um só Deus e Senhor, né? E um só Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso mediador. Mas sempre haverá um ídolo que irá morrer quando vier um sinal de Jesus diante de nós. Ou não vai morrer não, ou ele vai ficar no nosso coração e nós iremos rejeitar Jesus. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele louva a Deus pela vida daquela igreja, e uma das partes do grande louvor de Paulo é: porque dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas esta palavra de Paulo aos Tessalonicenses é uma palavra para cada um que recebeu Jesus. Se converteu dos ídolos a Deus, deixou os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas que ídolo? Talvez você vai pensar: não tinha ídolo em casa, eu não tinha nenhum tipo de escultura, eu não acendia incenso para ninguém. Porque, irmãos, na nossa cabeça, muitas vezes, o ídolo é só aquilo que a gente consegue ver. Não, ídolo é tudo aquilo que domina o nosso coração, que está acima de Jesus. Então, tem coisa boa que se transforma em ídolo, sabia? Quer ver uma coisa muito boa que pode se tornar um ídolo? O emprego. Tem gente que começa a trabalhar e esquece de Jesus, não é verdade? Tem gente que deixa Jesus de lado. Um ídolo pode ser a família, pode ser. Foi Deus quem criou a família, tenho certeza disso. Mas tem gente que por vezes deixa Jesus de lado por causa da família. E Jesus fala assim: quem vier após mim e não me amar acima de pai, mãe, filhos. Ele está dizendo, na verdade, quem não deixar pai e mãe. Ou seja, a escolha de Jesus deve ser acima do pai e da mãe, senão se torna ídolo. E tem gente esperando que o pai e a mãe ou a família aceite, para que ele aceite a Jesus de fato, deixe ele receber Jesus. Alguns dizem: não quero dar esse desgosto para o meu pai e para minha mãe, porque se descobrirem que eu virei crente, já ouviu essa? Descobrir que eu virei crente, vão ficar muito desgostosos comigo. Às vezes esse filho dá desgosto de tudo que é outro jeito, mas usa isso como desculpa para não vir até Jesus. Perceba, irmãos, família, emprego são coisas boas, mas podem se tornar ídolos quando nós colocamos eles acima de Jesus. Que ídolo que está sendo colocado aqui, irmãos? A nação. E pensa num ídolo bom essa nação de Israel. Sabe por quê? Porque é o povo escolhido de Deus. Povo que foi escolhido por Deus desde Abraão para ser um povo santo, separado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Mas agora vem o Messias, o enviado de Deus, para salvar aquela nação. E eles acham que devem rejeitar Jesus, para eles mesmos ser o salvador da nação. Percebe? O ídolo faz isso, ele perverte o nosso olhar, ele obscurece as nossas vistas, e nós achamos que estamos fazendo algo bom, ao invés de estar servindo a Deus. Esta é a prova da minha escolha, irmãos. Lembra que são duas escolhas? Tem alguma coisa acima de Jesus? Jesus está acima, todo o resto vem abaixo dele. Se tem algo acima, isso se tornou um ídolo. A minha nação está acima de Jesus, pronto, isso é um ídolo. O emprego, a família, o dinheiro, a capacidade, seja lá o que for, a minha saúde, isso tudo tem que estar abaixo de Jesus, senão se torna ídolo. Nós vivemos, irmãos, em um contexto a gente está falando aqui de nação, então aquele grupo era nacionalista, e agora a gente já fala de política aqui, porque era um grupo com vieses político. Tá, mas eles eram de direita ou esquerda? Pensa um tanto de vezes que eu me perguntei isso, gente. Será que os fariseus, saduceus, quem que eles eram? De direita ou esquerda? Irmãos, essa caixinha direita e esquerda foi inventada há pouco tempo atrás na história, né? Pouco tempo relativamente. Portanto, quando você lê e estuda a história desses homens, eles têm aspectos que hoje seriam chamados de direita, hoje também alguns aspectos seriam chamados de esquerda, mas é importante, esses fariseus aqui e outros estavam colocando seu posicionamento político acima de Jesus, e isso é um ídolo. Quando Jesus não está acima disso, isso se torna um ídolo. Você pode ter um posicionamento político? Claro que pode. Nós, lá no Conselho Nacional de Educação, nós teremos um posicionamento cristão, eu estarei lá também, representando. Teremos um posicionamento cristão / político, porque não é político partidário, mas tem a ver com a vida pública, portanto é político. Não há problema nisso, mas Jesus tem que estar acima de toda e qualquer coisa.
percebe? Seja nacionalismo, conservadorismo, e aí você pode botar os ismos hoje em dia, socialismo, capitalismo, liberalismo, eu anotei aqui para não me perder, para não deixar ninguém de fora, né? Isso tudo tem que estar abaixo de Jesus. A gente pode discutir isso, mas Jesus está acima disso. Sabe para quem não estava? Para esses fariseus. Eles escolheram a nação ao invés de Jesus. Por vezes a gente não precisará fazer isso. Aliás, eles estavam errados, sabe por quê? Porque se eles escolhessem Jesus, eles estavam escolhendo o melhor para a nação. Porque Jesus veio salvar a nação de Israel, veio para o que eram os seus. É isso que João vai dizer. E o que os seus fizeram? Não o receberam. Que tristeza, irmãos. Mas diante de Jesus, tem duas escolhas. Vamos recapitular. Com os sinais de Jesus, com o que Ele faz, é exposto o que nós cremos, o nosso caráter. E agora, mais profundo ainda, o que nós amamos. Aliás, é aí que mora um ídolo. O que nós amamos. E ídolo é o que nós depositamos no nosso coração. Sabe por quê? Porque por vezes nós imaginamos, a hora que eu convencer aquela pessoa na sua mente, que aquilo lá é um ídolo, está errado, essa pessoa vai vir para Jesus. E talvez você já tenha tido esse tipo de embate. Você falou sobre ídolos, sobre algo que não deveria ser adorado, ou não deveria ser colocado acima de Jesus. A pessoa até entendeu, mas não consegue reconhecer. Por quê? Porque o ídolo ele não mora apenas na mente, ele mora no coração. Quando nós estamos diante de Jesus, é revelado o que nós amamos. O que você ama? O que você ama? O que está depositado no seu coração? Eu não acho, gente, não vou fazer nenhum tipo de ameaça, que Jesus vai tirar de você. Se você amar a sua casa, Jesus vai tirar a casa. Se você amar a sua família, Jesus... Não é nada disso. Mas existe algo muito mais profundo, gente. Nós somos convidados a amar Jesus acima de todas essas coisas. E tem algo mais belo ainda. Você só vai conseguir amar a sua família de verdade. Você só vai conseguir amar as pessoas ao seu redor de verdade quando você amar primeiro Jesus. Nós achamos que está invertido, né? Mas como assim? Não, se você amar Jesus, Jesus te dará amor suficiente para amar a sua família. Seu pai, sua mãe, marido, esposa, filhos, irmãos. É o amor a Jesus que faz com que a gente ame os outros. Por isso, os ídolos devem ser depostos. E eu preciso escolher Jesus. Vamos para a última coisa? Diante desse milagre de Jesus, nós vemos, além de duas posturas, né, duas escolhas, vemos também duas formas de enxergar o mundo. Eles declaram o seguinte, olha o que o sumo sacerdote declara. Considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. É o verso 50. É o 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Irmãos, olha o detalhe da informação. No verso 50, o sumo sacerdote está falando. No verso 51, é o evangelista João, o apóstolo João, que está escrevendo. Mas eles concordam na informação. Porque o sumo sacerdote, passa para o verso 50 aí, fazendo favor. O sumo sacerdote está dizendo, olha gente, se ele está, esse é o raciocínio dele, se esse tal de Jesus está fazendo um levante, se as pessoas estão seguindo ele, e se Roma vai vir aqui nos destruir por causa disso, é melhor que ele morra. O que ele está querendo dizer? Pode ser que ele seja inocente, pode ser que não tenha nenhum engano, nada de errado nele, mas é melhor que morra um homem do que a nação inteira. Percebe o raciocínio dele? Agora a gente vai para os 51. Aí o apóstolo João falou, ele não disse isso de si mesmo, mas profetizou que Jesus devia morrer pela nação. João falou, ele falou certo. Olha que camarada intrigante para nós. Quer matar Jesus, mas não está errado no seu raciocínio. Sabe o que é, irmãos? O problema não é só como nós vemos, ou o que nós vemos, mas como nós interpretamos isso. Diante dos sinais de Jesus, se revelam duas maneiras de enxergar a vida. Duas maneiras de enxergar a vida. Uma maneira em que eu sou o centro, em que o que é importante é quem eu sou, o que acontece comigo.
que eu seja honrado, lembrado, aplaudido. Este é o resumo da visão mundana. Essa é a visão mundana. E a maneira de Jesus enxergar a vida é: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. São duas formas de enxergar. E os discípulos de Jesus vão seguir essa caminhada também, essa pegada. Para você entender, o sumo sacerdote estava aceitando que Jesus poderia morrer, não tinha acusação contra ele, mas deixa que ele morra por nós, que seja ele, não nós. Na visão mundana, há conchavos, lutas pessoais, riquezas, popularidade, existe uma pequenez de alma, uma espécie de atrofia da alma, em que nós não conseguimos enxergar o outro. E eu faço a seguinte ilustração, para que a gente perceba um pouco o que é ser mundano. Porque às vezes nós achamos que ser mundano, ou enxergar o mundo de maneira mundana, é a pessoa que vai lá na promiscuidade. A época de carnaval é uma época fantástica para a gente se achar crente, né? A época do mundo, no carnaval, a pessoa que é do mundo vai para o mundo mesmo. E a pessoa que é crente tem uma boa forma de se achar muito crente. Porque ele liga a televisão, está aquela promiscuidade na televisão, né? Nem liga a televisão, tá? Te aconselho a nem ligar. E aí nós dizemos: veja só, eu não sou do mundo, porque eu não estou lá na promiscuidade, na prostituição, na coisa errada. De fato, gente, a gente não tem que ir lá não. Não tem nenhuma, não vou dizer nada que a gente tem que ir mesmo nisso. Mas isso é só parte do que é ser mundano. Sabia disso? Porque o mundo pode morar dentro do meu coração. Sabe quem que não iria para o carnaval se tivesse nessa época? Os fariseus. Eles também não iriam para o carnaval. E eles queriam entregar Jesus à morte. Porque ser mundano é algo mais profundo do que isso. Então, eu pensei na seguinte ilustração. Imagine que você acorde de manhã e você vai ligar o celular, e você vê uma propaganda, e a propaganda é você, é uma televisão, é uma foto sua, aliás, no celular. Você está olhando lá a rede social, aí você já deve ter visto isso, você vai olhar um vídeo no YouTube, e esse vídeo estão falando sobre você. Olha, hoje nós iremos pensar em mais um aspecto do pastor Daniel. Aí eu penso: olha só que coisa. Então, aí você sai na rua, outdoor para um lado, para o outro. São fotos suas. Você bem vestido, bem arrumado, dando um sorriso, né? Para foto a gente faz um monte de postura, né? Aí tem uma pessoa entregando folheto na rua, assim, de uma loja, você olha uma foto sua. Você liga a televisão, no jornal estão falando sobre você. E você vai dormir aquele dia feliz. Nossa, o dia inteiro foi sobre mim. Todo mundo me viu, todo mundo me aplaudiu. Isso é ser mundano. Isso é ser mundano. É enxergar você em todo lugar. Você como centro das atenções. Eu sei que se você é tímido, você pensou assim: não, eu não queria um negócio desse. De modo algum, deixa eu para os outros, né? Mas a questão é apenas ilustrativa. Para que a gente entenda, ser mundano é quando nós colocamos o eu acima de Jesus. Lembra do ídolo? O seu ego pode ser um perfeito ídolo. E aí você tem um monte de desculpa para servir a si mesmo. Foi isso que o sumo sacerdote fez aqui. Deixa ele no nosso lugar. Entrega ele para que a gente não tenha nenhum tipo de insegurança. Para que a nação não sofra nada. Isso é ser mundano. Eu tenho mais um exemplo. Talvez esse vai ser melhor. Várias ilustrações hoje, você vai lembrar certamente. Diz uma historinha, e aqui é a historinha mesmo, que um camarada foi ao inferno, foi arrebatado para o inferno, não sei se existe isso, né? Alguns dizem que existe. Foi para o inferno, chegou lá, e era um local muito grande, muito grande. Pensa aí num grande galpão, assim, e tinha muitas pessoas, todas sentadas, e estavam com cinto, não conseguia sair daquele assento, como se fosse num grande círculo, e elas estavam longe uma das outras. Lá no meio daquele grande círculo, tinha uma panela com uma comida maravilhosa, aliás, várias panelas, que eles poderiam se servir, mas para se servir, eles tinham lá uma colher com um cabo muito grande, o cabo chegava até as panelas. Então, quando aquele homem chegou lá, ele teve uma visão terrível, porque todas aquelas pessoas estavam extremamente desnutridas, cadavéricas,
ainda vivas, porque não tem para onde ir mais, né? Você já está no inferno, não tem mais o que fazer, mas cadavéricas, sofrendo de inanição, não tinham o que comer, porque colocavam lá a comida, quando ia jogar, não caía neles, né? Não conseguia chegar, o cabo da colher era muito grande, e aquele homem depois foi levado ao céu, e ele chegou lá, as pessoas estavam coradas, estavam robustas, estavam bem tratadas, cantando, dando risada umas com as outras, mas com o mesmo ambiente. Também estavam sentadas com o cinto, as panelas no meio, a grande colher, mas havia uma diferença. Qual que era a diferença? Elas pegavam a colher e umas serviam as outras, e assim todos conseguiam comer. Irmãos, essa é uma ilustração tão simples, quase até boba, né? Mas talvez parte da diferença do modo como nós enxergamos a vida tenha a ver com isso. Se eu sou o centro, se tudo é para mim, eu vou construindo uma vida em que eu me afasto dos outros, e eu fico cada vez mais desnutrido daquilo que eu deveria receber. Amor, cuidado, paz, longanimidade. Mas se eu sirvo ao outro, eu vou sendo servido também. Há mais do céu em nós, quando nós vivemos com a postura celestial. E há mais do inferno em nós, quando nós vivemos numa postura infernal. E qual é a outra forma de enxergar a vida? Se eu falei primeiro o que é ser mundano, agora o que é ser celestial? Qual é a forma de Cristo? A forma de Cristo é sacrificial, é se entregar em favor dos outros. No verso 50, o sumo sacerdote diz, ele tem que morrer pela nação, pensando assim, vamos entregar ele. No verso 51, o apóstolo testifica de Jesus, ele tem que morrer pela nação, mas agora falando do lado de Jesus, ele iria se entregar pelos outros. Essa é a forma de enxergar a vida de Jesus. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, e esta é a forma, irmãos, que nós somos chamados a viver. Como? Não é entregar a vida para salvar os outros, porque a gente não salva ninguém, mas entregar a vida a Jesus, para ser salvo, e depois entregar a vida a Jesus, para viver uma vida constante e graciosa com Ele. Essa é a escolha de vida que os sinais de Jesus, que a revelação de Jesus nos apresenta. Quando você é impactado pelo Evangelho, você e eu temos que dar esse tipo de resposta. E aí, recapitulando, os sinais de Jesus, a revelação de Jesus, traz à tona o que nós cremos, traz à tona o nosso caráter, traz à tona o que nós amamos, Jesus ou os ídolos, mas traz à tona também o que nos move, a nossa esperança, o modo como nós enxergamos a vida. Você, sempre que Jesus fala com você, você está sendo confrontado. Sempre que Jesus faz algo, como fez aqui com Lázaro, ou faz algo em sua vida, sempre que Jesus move com alguém ao seu redor, você será confrontado, e você terá que escolher entre amar mais a Jesus, ou se afastar mais dele, entre se alegrar com o povo de Deus, ou se entristecer porque não é contigo, entre ter uma postura celestial, ou uma postura infernal. Nós já entendemos, né? Eu creio, irmãos, que a parte de Jesus já está feita. Os sinais dele, o poder dele, já se manifestaram e têm se manifestado. A grande questão é a minha postura diante dele. É a minha postura diante de tudo que ele fez. Talvez eu não tenha vivido mais de Jesus, porque diante da postura que eu tenho tomado, eu tenho me afastado dele. Deus fala através dos seus profetas que o braço dele não está encolhido, está estendido, mas por vezes o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Por vezes a nossa apatia, a nossa falta de busca a Ele, faz com que nós não vivamos tudo aquilo que a gente poderia viver. E eu encerro com a seguinte imagem, que eu fico imaginando que era assim. A mesa onde os fariseus estavam assentados, quebrando cabeça. Como que a gente vai pegar esse homem? Dureza, tristeza, raiva. E a mesa de Jesus, naquele mesmo dia, a mesa de Jesus com Lázaro, com Maria, com Marta. Eu imagino eles dando risada, o pessoal ao lado se alegrando. Qual mesa você vai se assentar? Ou melhor, qual mesa você tem se assentado?
sua postura, sua vida, seu coração respondem por você. Mas eu quero orar junto contigo, quero te desafiar, abrir o seu coração, para que os sinais de Jesus e o mover de Jesus sirvam para te aproximar dele, para que você ame mais a ele. Gostaria de convidar você a aceitar esse desafio e abrir o seu coração, para que tudo que Jesus já fez, ele fizer a partir de hoje, sirva para que você se quebrante, para que você obedeça e para que você se aproxime dele. Deus de amor, obrigado por esse tempo, obrigado por ter ressuscitado Lázaro e obrigado por aqueles que creram, Senhor. Eles são um testemunho daquilo que eu quero ser, do modo como eu quero interpretar a vida, me alegrando por ser um servo teu, me alegrando porque o Senhor fez algo em minha vida, ou porque o Senhor fez algo na vida de um irmão meu, ou porque o Senhor moveu em nossa igreja, ou em alguma outra igreja que serve ao Senhor. Eu quero me alegrar, Senhor, aprender a me alegrar, ter uma postura de regozijo, escolher amar o Senhor. Senhor, se houver, Pai, eu creio que há muitas vezes ídolos, paixões mundanas em meu coração, em nosso coração, que o Senhor nos dê a graça de, na caminhada contigo, ao Senhor se revelar, ao Senhor dar sinais do teu poder, que eu possa me aproximar de ti, cada irmão e irmã aqui nessa noite também, que a gente possa receber do amor do Senhor, da bondade, da graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso, Pai. Deus de amor, também, Pai, que nós possamos enxergar oportunidades de testemunhar do Senhor. Nessa passagem, houve homens que testemunharam contrariamente, falaram a verdade, mas com desejo de acabar com o Senhor, de destruir teu ministério, tua vida, mas outros creram, Senhor. Me dá a oportunidade a cada irmão aqui de ver, de enxergar a vida com seus olhos e poder ser transformador, ser agente de transformação onde nós estivermos, Pai. Oramos porque o Senhor tem sido bom e gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando mais uma vez, encerrando o culto. O pastor falou, né, de que lado que nós estamos, né? Que lado que nós escolhemos. Aqui no final dessa música, indo lá para o final, fala assim, que pode ser uma resposta, né, que nós possamos dar ao Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Que esse possa ser o sentimento do nosso coração. Sei que um dia saberei
comigo.